Eu tomei conhecimento pelas redes sociais de um conflito envolvendo evangélicos e um grupo de comediantes brasileiros que num vídeo fez piada com a pessoa do Senhor Jesus. Eu confesso que não assisti ao vídeo. Quando eu soube do que se tratava, eu preferi não manter contato com algo que atinge frontalmente o que me é mais caro na vida. Eu diria que o Evangelho é o principal, na verdade, único fundamento da manutenção da minha sanidade mental num mundo de desigualdade, injustiça, abuso de autoridade e miséria. Também estive envolvido essa semana com um ato público que me levou quase que à exaustão. Nós realizamos um protesto na Praia de Copacabana no dia 10 de dezembro, data comemorativa da assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ali, então, nós defendemos um dos valores da declaração, que é o direito à liberdade, o apreço à democracia. E vimos, nos últimos meses, autoridades públicas falando sobre reedição do AI-5. Forma, portanto, segundo essa gente, de o Estado brasileiro lidar com possíveis ou prováveis problemas que a nossa democracia venha enfrentar nos próximos meses ou anos. Portanto, trata-se de uma solução antidemocrática para os problemas da democracia. Sendo assim, a democracia inevitavelmente se perderá, porque democracia é meio e fim. AI-5 significa fechamento do Congresso Nacional, cassação de direitos políticos, cerceamento da liberdade de imprensa e de opinião, fim do direito ao habeas corpus, e que precipitou o Brasil numa era de trevas, com o pau de arara que levamos para a praia de Copacabana naquela terça-feira, representando todo um período no qual foi utilizado o principal instrumento de regimes totalitários, que é a tortura. Aí eu fiquei pensando, portanto, quando a poeira baixou e eu pude me refazer de todo o desgaste da manifestação, no que dizer sobre essa polêmica. Me ocorreu de fazer um breve comentário sobre Romanos capítulo 2, versos 23 e 24, passagem na qual o apóstolo Paulo trata com piadas que foram feitas no passado com o nome de Deus. Olha o que ele diz. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. O apóstolo Paulo aqui não está se dirigindo aos que estão do lado de fora da igreja. Ele está se dirigindo aos do lado de dentro. Ele está falando de pessoas que se gloriavam na lei, que se gabavam de conhecer a lei, que se julgavam, portanto, justas aos seus próprios olhos. Portanto, elas se percebiam como cumpridoras da lei e dispostas, portanto, a matar, se necessário for, para defender a honra da lei. Só que o apóstolo Paulo observava uma contradição na vida dessas mesmas pessoas. Elas julgavam que honravam a lei, defendendo a lei, brigando pela lei, lutando pela lei. Contudo, elas desonravam a Deus ao não cumprirem aquilo que elas mesmas prescreviam para o próximo. O apóstolo Paulo declara: vocês desonram a Deus pela transgressão da lei, que professam, a qual verbalmente defendem, mas que não encarnam. Isso é uma blasfêmia, isso é uma piada, isso é um deboche, isso é um escárnio. Em seguida, o apóstolo Paulo faz um outro comentário. Pois como está escrito, aí ele faz um apelo ao Antigo Testamento. Ele fala, portanto, de algo anterior ao surgimento do cristianismo. Pense bem, no mundo em que podia se encontrar Israel professando fé no seu Deus, a quem Israel considerava o único Deus, mas cercado de nações, que queriam, portanto, ver as consequências práticas da presença desse Deus na vida de um povo que se considerava portador do monopólio da verdade. E o que o apóstolo Paulo revela? Que a história do povo de Israel sempre ensinou. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Pessoas, portanto, do lado de fora de Israel,
eram encontradas fazendo piadas, blasfemando o nome de Deus. Mas isso em razão do fato do povo de Deus dar razão para tal. Pois com seu comportamento fazia com que pessoas fossem levadas a crer que esse povo servia a um Deus que mais se parece com a figura do diabo. Um Deus, portanto, capaz de endossar os comportamentos mais hediondos, mais execráveis, mais desumanos. Então lá estava aquele povo, com seus cultos, com seus rituais, com seus dias sagrados, com suas pregações, defendendo a lei, mas incapaz de encarnar a lei, de expressar, portanto, a beleza de Deus e, consequentemente, causando revolta naqueles que se encontravam do lado de fora, que eram levados a crer, portanto, que não podia haver no universo uma divindade mais cruel do que aquela. E isso em razão do que era ensinado, não com as palavras, mas do que Israel ensinava com a vida. O mesmo pode se aplicar à vida da igreja. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo que cristãos podem ter o mesmo comportamento, e tem tido. Saiu do seio da igreja loucuras como as cruzadas, a venda de indulgências. Houve cristãos que defenderam o apartheid na África do Sul, que não marcharam com Martin Luther King nas ruas e avenidas americanas na luta pelos direitos civis dos negros. Houve evangélicos que fizeram parte do partido nazista da igreja luterana durante a Segunda Guerra Mundial, e também supostos cristãos que se levantaram contra todo o discurso levado a cabo por cristãos protestantes que se insurgiram contra a escravidão. E houve quem dissesse que esses estavam errados, porque, como dizia Aristóteles, nesse mundo uns nasceram para mandar e outros para obedecer. Então, nessas horas, quem ouve isso, sabe? Repito, quem está do lado de fora é levado a blasfemar, é levado a fazer piada e levar isso para o teatro, para o cinema. O que esse grupo de comediantes brasileiros fez não é nada novo. Me lembro, nos anos 70, do grupo inglês Monty Python, A Vida de Brian, fazendo piada também com o Senhor Jesus. O triste é quando os cristãos dão motivo para tal. E isso tem acontecido no Brasil. Olhe para essas eleições, gente. Quando nós dizemos que Cristo, deixa eu só pegar um exemplo, que Cristo apoia o projeto político de uma pistola na cintura de cada brasileiro, você não quer que as pessoas façam piada com esse Cristo? Quando esse Cristo endossa truculência, quando esse Cristo é favorável a algo como o regime militar, 21 anos de terror, de escuridão, que culminaram num dia como o de hoje, 13 de dezembro de 1968, está fazendo hoje, portanto, 51 anos, sabe, do AI-5, desse ato institucional que representou para a história do nosso país as suas páginas mais tristes escritas pelo próprio Estado brasileiro. Então, o que fazer num momento como esse? Ora, em relação aos que estão do lado de fora, de uma certa forma, compreendê-los. Eu não vou endossar o que foi feito, porque é necessário que tenhamos respeito à fé do próximo, seus valores, que tratemos com apreço aqueles que têm uma visão do mundo diferente da nossa, que não brinquemos com os seus sentimentos. Agora, mais importante de tudo, é falar do amor de Cristo, é pregar o Evangelho. Não adianta vir com o dedo em riste, ainda mais quando nós sabemos que essas pessoas, muito provavelmente, eu não as conheço pessoalmente, eu não sei o que pensam da vida, qual é a relação que mantém com o cristianismo, mas será que elas conhecem o Cristo das bem-aventuranças? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Será que é sobre esse Cristo que eles estão falando? Ou sobre o Cristo
da cabeça de muitos evangélicos do nosso país, que eu mesmo abomino, que é um Cristo que nos desvia do Cristo real, do Cristo que encanta, do Cristo que já foi chamado de a alegria dos seres humanos, do Cristo que inspirou Martin Luther King, William Wilberforce, o Cristo que inspirou os fundadores das universidades de Yale, de Harvard, de Princeton, o Cristo que levou a criação das universidades de Cambridge e Oxford, o Cristo de Galileu Galilei, de Nicolau Copérnico, o Cristo de Johann Sebastian Bach, o Cristo de Rembrandt, entre tantos outros, cujos nomes poderia aqui mencionar, que tiveram inspiração na mensagem do Senhor Jesus. Eu penso que antes de nos preocuparmos de falar com os que estão do lado de fora, nós precisamos nos preocupar em falar com os que estão do lado de dentro. Porque, historicamente, os piores adversários do cristianismo não são os que estão do lado de fora e que fazem piada com Cristo, mas sim os que do lado de dentro transformam Cristo numa piada.